Geonim, ou os gênios, são sábios de uma geração um pouco posterior ao final do Talmud. Explicando, quando foi compilado o Talmud por Ravina e Rav Ashi, tá? O nome Ravina é um nome só, Ravina, o outro é Rav Ashi. A gente ainda teve uma pequena época que se chamou a época dos Savoraim, que durou somente 70 anos, historicamente algo muito pequeno. E aí começa a época dos Geonim, dos gênios. Esses gênios, eles se encontravam na sua imensa maioria na Babilônia e em duas grandes cidades, dois grandes centros de Geonim, Sura, uma das cidades, e Pumbedita, a outra. Então sempre os maiores Geonim da época vai ser o Rosh Yeshiva, o rabino-chefe da academia de estudos de Sura e o rabino-chefe da academia de Pumbedita. E eles já estão começando uma nova época no povo judeu, porque a gente já terminou o Talmud, então eles agora têm que enfrentar que algumas pessoas não entendem o Talmud, tem muitas perguntas sobre ele e assim por diante. Eles começam a tratar desses temas. É interessante também notar que nós dividimos sempre a transmissão do judaísmo em épocas. Tem a época dos Tanaim, a época dos sábios da Mishnah, tem a época dos Amoraim, tem a época dos Rishonim. A gente falou agora a época dos Geonim, que vem antes dos Rishonim. Por que isso é importante? Um, porque a gente entende assim a transmissão da Torá. Dois, nós temos uma regra. Não é à toa que existe essa diferença de épocas. Nós falamos que, por exemplo, um sábio da época da Gemara, do Talmud, ele não pode discutir com um sábio. O que ele discute? Ele não vivia na mesma época, mas ele não pode discordar de um sábio da época da Mishnah, porque não tinha um nível de conhecimento espiritual. Ele pode, entre duas opiniões, falar, eu concordo com essa, isso sim, mas se só tem uma opinião, ele não pode falar, ela está errada. E isso vai valer para cada época que nós vamos trazendo. Então não é só a época da Mishnah e a época da Gemara. Então se a gente entra na época dos Geonim, os Geonim não podem ir contra os Amoraim, os sábios da época da Gemara. Agora, essa época dos Geonim é interessante. Tem gente que coloca ela junto com os Rishonim. E assim o Maimônides, que era um Rishon, entende. Ele fala que o nível dos Geonim e dos Rishonim era o mesmo nível. Em outras palavras, os sábios da época do Rambam, o Rashi, o Rashba e etc., todos esses grandes sábios, o Nachmanides, etc., de acordo com Maimônides, podem discordar dos Geonim. Existem outras opiniões que falam, não, é mais uma época separada com todo esse nível de hierarquia diferenciada que os Geonim vão ter sobre os Rishonim.